Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar toda a comunidade educativa presente desse lado do ecrã da Escola Evaristo Nogueira, na Vila de São Romão, e não posso deixar de fazer algumas notas prévias sobre um assunto que deve ser dos poucos assuntos que me tira totalmente da minha pose mais estabilizada. Para dizer, primeira coisa, que o CDS tem um preconceito ideológico neste assunto, declarado desde que ele começou na legislatura passada, que é a defesa intransigente da melhor escola, seja ela qual for, seja privada, seja pública, que tenha contrato de associação. Não temos esta semântica de supletividade, tendo em conta que em muitos casos, como neste, porque a segunda questão tem a ver com generalizações, em muitos casos, como neste, existia previamente uma escola com contrato de associação que servia a comunidade, é criada uma escola pública e de repente a escola pública, só porque é pública, passa a ser melhor do que a outra que, como ainda agora se ouviu, em muitas dimensões, desde logo o conforto no acesso à escola, conforto no sentido de tempo de deslocação no acesso à escola, era mais proveitosa do que aquele que agora parece ser a solução decidida pelo governo do PS. Portanto, o primeiro preconceito tem a ver com somos sempre intransigentemente defensores da melhor escola. A segunda coisa tem a ver com generalizações. A conversa de que genericamente no país havia uma duplicação, essa conversa é completamente vazia. A questão é que, local a local, coisa que este governo não fez, havia soluções. Este governo, que era o anterior, mas que é na prática a mesma coisa, havia soluções que serviam melhor às populações e sobre a capa de uma generalização destruíram-se comunidades educativas inteiras, a bem não sei ainda hoje do quê. Terceira consideração, é que realmente este assunto deixa-me mesmo mais angustiada do que outros. Terceira consideração. Quem viu o Bloco a falar sobre esta matéria? Eu ouvi agora a Sra. Deputada Alexandra e sinceramente, gostava muito que cá tivesse estado na anterior legislatura, porque se calhar o desfecho tinha sido outro. Nunca o Bloco fez esse discurso, a não ser quando precisa para fugir às decisões dos casos específicos, porque quando foi para tomar decisões não havia cá casos específicos, havia que fazer tábua rasa daquilo que existia no país. Eu gostava só de chamar a atenção, desculpem estes pontos, mas não consigo não os fazer. Em relação ao assunto em apreço, saiu hoje mesmo uma resolução do Conselho de Ministros que determina o financiamento dos contratos de associação para os próximos anos, com um novo corte, sem grande surpresa, como seria de esperar. Não detalha ainda quais as turmas que vão ter financiamento, mas já se sabe que das 258 que se candidataram, só 195, grosso modo, é que terão financiamento. Portanto, neste momento, não sabemos se a pretensão de mais 2 turmas no 5º ano e 2 turmas no 7º ano para esta escola vai ou não existir, sendo certo que a verba já está delimitada. E, portanto, eu vejo com muito interesse a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é quem, de facto, tem aqui poder de influência. E, portanto, se a Sra. Deputada do Partido Socialista diz que se há casos novos, há novos dados que justificam esta abertura, pois Deus queira que haja, porque então seria bom sinal e esta petição teria luz ao fundo do túnel. Eu não sei que novos dados é que possam haver, mas nem me interessa quais sejam, desde que eles existam e que as comunidades fiquem bem servidas. Pergunta que deixo no final. A petição diz no seu texto que as escolas públicas têm dificuldade em albergar todos os alunos. A Sra. Deputada do Partido Socialista fez aqui a afirmação exatamente contrária. Eu gostava de aproveitar a presença dos peticionários e perguntar-lhes se mantêm que as escolas públicas do Conselho não servem nas melhores condições e termino estes alunos. Muito obrigada.